agradecendo muito a sua presença, ter aceitado o nosso convite para estar aqui participando dessa entrevista. Eu tinha prometido trazer uma especialista em sono e você está aqui para uma honra grande nossa, tá bom? Que bom, fico muito feliz. E eu gostaria de saber, antes de fazer as perguntas, se você gostaria de dar alguma introdução ao nosso tema, que é o sono, a insônia crônica. A gente percebeu, eu percebi nas perguntas, o quanto as pessoas se sentem incomodadas com essa insônia que parece já estar se tornando crônica, dificuldade para ajustar o ritmo do sono. Então eu queria que você colocasse para a gente um pouco desse tema tão interessante que é o sono e a insônia. Bem, eu acho que é recorrente porque existem 3 necessidades básicas, né? Eu preciso comer, eu preciso beber líquido e eu preciso dormir. Então, quando eu ouço, por exemplo, é bastante frequente essa fala, onde pessoas colocam o sono em último, é como se fosse a última necessidade. Ela pode se alimentar, beber líquido, mas o sono, ele talvez não seja assim tão necessário. E, na verdade, o sono afeta tudo e tudo afeta o sono. Então, por que ele é tão essencial? Porque, basicamente, a privação de sono, que seja imposta ou que seja por uma insônia ou outra condição, ela vai afetar uma série de funcionamentos dos sistemas como um todo. Então, não somente o sistema nervoso, né? A gente escuta muita frase, meu sistema fica muito agitado. Vai muito mais além do que isso, né? Altera hormônios, altera a função renal, altera a função cardíaca, altera a função, por exemplo, uma coisa simples, mas, por exemplo, sudorese, né? Então, a privação de sono, ela pode aumentar a adrenalina e te dar uma sensação de estar estressado. Então, de certa forma, quando a gente observa a sociedade atual, que não tem dormido adequadamente, a queixa de insônia vai ser frequente, que seja por estresse, que seja por uma ansiedade, ou simplesmente porque a pessoa não dorme adequadamente, porque ela trabalha demais e estuda e deixa 4, 5 horas só para dormir. Infelizmente, na vida adulta, justamente o período onde as pessoas ficam muito submetidas à privação de sono. E elas criam hábitos que se arrastam durante anos. E esses hábitos vão acabando cronificando algumas condições que se tornam mais intensas depois da meia-idade. Então, quando você vai conversar, por exemplo, boa parte das pessoas fala, eu tive uma outra minha vida, que seja durante a gestação, ou após o nascimento do bebê, ou após a menopausa, você observa que o sono não era tão cuidado, não era tão bem cuidado. Infelizmente, a conta vem, né? O débito de sono, você vai... não tem como eu ficar privada de sono, privada, não é uma conta bancária, né? Que em algum momento eu posso sacar. Então, infelizmente, se você priva o teu sono, ele não vai ser reposto da mesma forma. Por isso que essa condição, ela acaba se manifestando em momentos de transição, né? Que seja durante a gestação, pós-gestacional, que seja após a menopausa, que seja na terceira idade, mas a conta vai chegar. Muito interessante isso que você colocou, porque ninguém pensa nisso, que maltratando essa necessidade tão básica e importante, já numa fase mais precoce da vida, a gente está prejudicando a qualidade de sono por todo sempre. É isso, então? Exato. Exatamente. Por isso que hoje eu tenho trabalhado muito para alcançar os jovens. O Instagram, de certa forma, ele vem com esse intuito, né? A gente tem que pegar os jovens enquanto jovens. Por quê? Não é que eu não possa ajudar mais o pessoal mais velho, mas é que é mais difícil, né? Você alterar algo que você já danificou ao longo da sua vida. Não estou querendo entristecer as pessoas aí da terceira idade, não, mas é que, na verdade, se eu puder afetar mais ou influenciar mais os adolescentes e os jovens, possivelmente daqui 30 anos nós vamos ter pessoas com sono mais adequado. E o que eu acho que todo mundo, e você que é psicóloga sabe disso, os transtornos psiquiátricos estão intensificando, estão exacerbados, parece que ou as pessoas estão sendo mais diagnosticadas ou, de fato, estão tendo mais pessoas com mais transtornos psiquiátricos. É verdade. Uhum. E é importante o que você falou, inclusive, de conscientizar os jovens,
porque me parece que os jovens, como eles se sentem acima, por serem jovens, por terem muita energia, eles acham que dão conta de tudo e que podem ficar muito tempo sem dormir, muito tempo sem comer, e não é bem assim, né? Não, exatamente essa questão. E eu ouço exatamente a fala: não, mas eu tomo café e durmo em seguida, não me afeta o sono. E até no último curso que eu ministrei, o pessoal ficou muito impactado com uma frase que veio exatamente para tirar um pouco, né, aquela máscara que algumas pessoas vivem. Então, você não pergunta para uma pessoa se ela dorme bem, especialmente jovem, a maioria vai dizer: não, eu durmo bem, eu só não tenho tempo para dormir, mas eu durmo bem. Aí eu comecei a mudar, eu comecei a perceber, e aí a minha pergunta agora é outra: como você acorda? Não é se você dorme bem, eu quero saber como você acorda. E é assim, de cada 10 me respondem: eu durmo bem, mas eu acordo mal. Aí eu respondo: isso não casa, né? Se eu durmo bem, eu tenho que despertar bem. Eu tenho que acordar bem disposta, eu tenho que acordar com a sensação de saciedade, né? Assim como eu estou com fome, eu como um alimento, eu fico saciada, eu estou com sono, eu durmo, eu tenho que acordar saciada. Se eu acordo ainda com aquela sensação de não ter dormido, o sono que eu tive, infelizmente, ele não foi reparador. Tá. Então, na verdade, é um trabalho de educação em sono. É o meu sonho. É o meu sonho que eu tenho procurado trabalhar, pensar em quais estratégias, mas eu, de fato, eu gosto, né? Eu estudo há muitos anos e eu tenho prazer em compartilhar conhecimento, porque eu já tive situações, assim, já vivi situações em que eu fui obrigada a ficar privada de sono e eu me lembro o impacto que teve no meu organismo. É claro que eu já sabia as estratégias, aquilo era extremamente temporário, mas eu conheço pessoas que tornam isso um estilo de vida. E isso é muito grave, isso é muito sério. Então, a gente tem que trabalhar, porque a educação vai ser a chave. É a chave do futuro, porque a mídia está aí, a tecnologia está aí, não tem mais como lutar contra a tecnologia. Então, a única coisa que eu posso fazer é ensinar como usar a tecnologia e não fazê-la como se eu fosse uma escrava dela, né? Doutora Luciane, a senhora está trazendo uma informação tão importante, que é essa educação. Eu vou te ser sincera, é a primeira vez que eu ouço de uma forma tão objetiva e tão essencial mesmo, colocando como um trabalho de saúde, de promoção da saúde, e preparando já os jovens. Inclusive, eu, lembrando das suas colocações aqui agora, eu li muito nas perguntas que eu recebi essa questão de dormir mal e não saber o que fazer para ter uma qualidade de sono boa. Então, eu imagino que isso já vem de um hábito muito antigo. E até, se você me permitir começar com as perguntas, porque eu imagino que na medida em que você for respondendo essas perguntas, você já vai estar explicando muita coisa sobre essa educação também do sono, não é mesmo? Com certeza, posso responder sim. Eu só queria que confirmasse que está chegando a informação para todos, porque a minha tela congelou e eu não sei se está todo mundo me ouvindo. Eu acredito que estão ouvindo, porque eu estou te ouvindo. Eu estou vendo a sua imagem congelada, estou vendo o seu rosto e te ouvindo bem. Agora, eu vou pedir para o pessoal que está aqui com a gente, por favor, me dá um ok, tá? Aquela mãozinha dando ok, ou escrevendo ok, ou sim, que aí eu vou saber que vocês estão ouvindo a doutora Luciane. Por favor, tá, gente? O pessoal costuma me ajudar bem aqui, sabe, doutora Luciane? Me ajuda com o tempo. Eu falo, gente, mata o tempo aí pra mim. Eles vão me ajudando. Ah, legal, estou ouvindo. Falei, a turminha aqui é 10. Então, vamos lá. Que bom. Obrigada, Eri. Doutora Luciane, olha, eu recebi 2 perguntas que têm a ver com sono e menopausa. E elas dizem, uma diz que tirou os ovários e depois começou a ter insônia. E pergunta se os hormônios femininos realmente interferem no sono. E como ela não pode fazer reposição hormonal, o que ela pode fazer? E a outra diz que começou a dormir mal depois da menopausa também, e que dorme de 4 a 5 horas, no máximo, e que não pode tomar medicação porque é muito sensível a remédios. Os remédios deixam ela muito mal. E que antes, essas 4 ou 5 horas de sono, até um tempo atrás, eram suficientes, mas agora ela fica muito cansada durante o dia.
Então, são duas perguntas que têm a ver com sono e menopausa. A senhora pode responder para mim, por favor? Com certeza, com certeza. De fato, como eu disse na introdução, esses períodos de transição há um aumento da intensidade, né? Então, no período perimenopausa e na menopausa, existe uma queda que inicialmente começa mais lentamente, depois ela se torna mais abrupta, onde tanto os hormônios estrógeno e progesterona param, né, de ser produzidos pelos ovários. A gente tem outra fonte de hormônio, que é a glândula suprarrenal, mas inicialmente esse declínio pelos ovários desencadeia uma série de sintomas. Então, dentre os sintomas, além da depressão, além da ansiedade, além daquelas ondas famosas, né, ondas de calor, a insônia é bastante frequente. Entre 50% até 60% das mulheres, elas passam a apresentar insônia. Algumas se intensificam nesse período de transição, então entre a perimenopausa e a menopausa, mas depois elas podem até voltar a dormir um pouco melhor. É claro que o envelhecimento por si só também afeta o sono, né? Se a gente avaliar, o sono, ele tem uma regulação do ciclo claro-escuro, que é o sol que se põe, o sol nasce. E a retina, por exemplo, ela sofre um processo de degeneração com o envelhecimento. Então, essa sincronização do claro-escuro também é afetada também, e fora outras estruturas cerebrais que sofrem envelhecimento e naturalmente também podem afetar o sono. No entanto, os estudos indicam que o problema não é somente esse. O problema é que a pessoa, uma vez que ela tem insônia, ela cria uma série de rotina, ou um estilo de vida de insônia. Então, o indivíduo, por exemplo, que não dorme bem, é muito frequente ele aumentar a ingestão de cafeína. Porque ele vai acordar com sonolento, ou ele vai acordar com fadiga, e aí ele automaticamente substitui por um energético. E isso cria um ciclo, né? Onde eu não durmo bem, eu tomo cafeína e eu acho que melhorou, né? Ou se não melhora, eu aumento ainda mais a ingestão. E, infelizmente, quanto mais cafeína, pior a qualidade do sono. Então, não somente a queda dos hormônios, mas também o estilo de vida que tem que ser observado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem insônia, muitas vezes ela vai ficar pegando o celular, né? E ficar olhando o celular na cama. Ou ela vai assistir televisão, levantar de madrugada, enfim. Então, assim, tem que observar, cada pessoa tem que observar o que ela está fazendo que não melhora a qualidade do sono dela. É claro que, assim, no caso das perguntas, se não pode fazer a terapia de reposição hormonal, que seria a primeira indicação. Por quê? Se o estrógeno e a progesterona eles reduziram, a reposição hormonal ajudaria justamente a diminuir essa sintomatologia. O fogacho também, que é aquela onda de calor, ela também desperta a pessoa, porque ela esquenta, né? Ela dá aquela sensação de calor, e calor é inimigo do sono. Então, automaticamente, isso também desperta a pessoa e prejudica o sono. Mas se não pode fazer a terapia de reposição hormonal, talvez terapia de fitoesteroide, por exemplo, a pessoa pode tentar outros componentes que também podem ajudar, como, por exemplo, soja, né? A injeção de soja é um tipo de fitoesteroide. A amora, né, tem sido bastante utilizada para reduzir o fogacho, que também afeta o sono. Existem, assim, chás, alguns que não têm tanta comprovação científica, mas que alguns médicos trabalham com essa indicação. E outros hábitos simples, né, como evitar a cafeína no mínimo 6 horas antes de ir para a cama, no mínimo. Então, eu sempre falo, você dorme meia-noite, não tome café depois das 6 horas da tarde. Mas, de fato, eu tenho observado que o ideal é evitar a cafeína no fim da tarde. Então, na hora que o sol está se pondo, já evita. Por quê? O organismo já está se preparando para dormir. Aí você vai lá e joga um estimulante. E aí, quando eu falo de cafeína, eu estou falando de guaraná em pó, eu estou falando de chá verde, chá mate, Coca-Cola, guaraná, Antártica, enfim, né? Assim, são muito utilizadas em horários impróprios. A cafeína também atrapalha o sono, então pessoas que são fumantes, eu sempre falo, se puder parar, pare. Mas se não puder parar, pelo menos reduza o uso da nicotina, do cigarro à noite. Álcool, é muito comum, mais entre os homens, usar o álcool para dormir. Na verdade, o álcool inibe determinado estágio do sono, especialmente o sono REM. Então, a pessoa ela fica sonolenta, mas o sono não é profundo. Então, ela não descansa. Então, tem certos hábitos de higiene do sono mesmo que deve ser feito. E uma indicação que eu vi uma vez, que eu achei bem interessante,
é colocar gelo e uma toalhinha molhada do lado da cama, por exemplo, para quem tem fogacho muito intenso. Porque quando o seu corpo esquenta, você automaticamente acorda. Então, se você se refresca ali rapidamente, talvez isso ajude. Quem tem ar-condicionado, se puder baixar mais a temperatura, isso ajuda muito o sono. Temperatura em torno de 17 graus melhora muito o aprofundamento do sono. Tem uma série de dicas que podem ajudar. E fora relaxamento, meditação. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu tenho observado. A meditação, no meu caso, quando eu falo de meditação, eu estou falando de respiração controlada. Então, técnica de respiração controlada. Não é ficar imaginando, mentalizando, nada, não. Eu não entro nessa linha, porque cientificamente falando, o controle da respiração diminui pressão sanguínea, diminui frequência cardíaca e automaticamente diminui o estresse. Se eu diminuo o estresse, o sono tende a ser melhor. Isso, não aqui, mas se tiver mais coisa, pode... Fantástico! Nossa, essas dicas, eu mesma já estou aqui anotando as dicas, ótimas. Doutora Luciane, 2 pessoas mandaram perguntas sobre a melatonina, até aproveitando que você está falando aí dessa questão do entardecer, da noite, chegando. Uma me pergunta, todas as pessoas têm melatonina em qualquer idade? Acho que produzem ou têm esse nível de melatonina ideal em qualquer idade? E a outra pessoa pergunta, a senhora aconselha o uso de melatonina para dormir melhor? Eu imagino que aquelas cápsulas, né? Exato. A melatonina... Primeiro eu vou falar do hormônio, né? O hormônio melatonina, ele é produzido sempre que existe escuro. Diferente da maioria dos outros hormônios, que tem alguns horários que ele aumenta, diminui, a melatonina, ela é sinalizada pelo escuro. Ela é secretada em condição... Se você tiver 3 horas da tarde, mas se você entrar no ambiente completamente escuro, a melatonina vai ser produzida. É óbvio que a gente que vive no claro escuro, automaticamente, quando o sol se põe, ela estaria começando o aumento da sua produção. Acontece o que a gente faz? A gente entra para casa e acende todas as luzes. Então, você substitui o sol pela lâmpada. Se a lâmpada ela tiver uma intensidade de lux, né, que seja maior ou mesmo, ela vai ou inibir ou diminuir a secreção de melatonina. Então, eu sempre aconselho para quem tem a primeira intenção de usar melatonina, primeiro tente fazer isso, que é reduzir a intensidade de luz da sua casa. Eu até tenho um videozinho que eu brinquei, que eu gravei, que eu coloquei a frase, apague a luz. Né? Apague a luz. Você quer melatonina? Apague a luz. Então, o que significa isso? Significa diminuir a luz de casa, deixa só o abajur, né, ligado, evitar também aquelas telas muito grandes de televisão, que tem uma luminosidade muito intensa, tela de celular, tela de computador, tudo isso afeta a secreção de melatonina. Então, antes de eu pensar em tomar melatonina, eu primeiro, né, o ideal é que eu faça isso. Se caso isso não está resolvendo, se você está percebendo que mesmo fazendo tudo isso, ainda o sono não vem, ou não vem no horário que você gostaria, porque eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que trabalham até 11 horas da noite e tem que chegar em casa e dormir e não conseguem dormir. Então, a melatonina é muito útil nesses casos. Mas eu tenho bastante receio, porque a melatonina também está começando a virar quase uma aspirina, né? Então, assim, um certo cuidado. O uso de melatonina, ele tem poucos efeitos colaterais em relação a outros medicamentos. Nos Estados Unidos, a venda é livre, você compra em qualquer farmácia, até supermercado, você acha a melatonina. Ela deve ser utilizada especialmente para pessoas que têm transtorno de ritmo, então pessoas que têm, por exemplo, os vespertinos, que trabalham durante o dia e que têm uma tendência de acordar tarde e dormir tarde. Então, a melatonina ajuda muito essas pessoas a se ajustar, né, ao horário do dia. A melatonina é muito utilizada para jet lag, quando você viaja com diferença de fuso horário. E a melatonina ajuda, sim, a preparar o organismo para dormir. Ela não é um hipnótico, não é um Zolpidem, você não toma melatonina e você apaga. Na verdade, a melatonina sinaliza para o organismo que é escuro. E aí o organismo, né, ele tem as substâncias que são secretadas para induzir o sono. Então, nesse sentido, sim, a melatonina seria útil. E, de preferência, saber que tipo de melatonina que você comprou, porque tem melatonina de ação rápida, aquela que você toma em 15 minutos faz efeito. Tem melatonina que demora 2 horas, então você tem que tomar 2 horas antes do seu horário de dormir.
você tem uma série de cuidados que tem que serem tomados. A melatonina é produzida, sim, né, ao longo da vida, mas ela reduz a sua secreção na terceira idade. Então, após em torno aí de 55 a 60 anos, há uma diminuição da produção de melatonina. E por isso, para os idosos também, o uso da melatonina ajuda bastante, especialmente porque eles têm uma certa facilidade de dormir cedo e acordar cedo, então a melatonina pode auxiliar, mas cada caso é um caso. Só usar melatonina e não fazer higiene do sono está errado. Né? Você pode usar melatonina? Pode, né? Mas o ideal é que você vá ao médico e primeiro investigue outras causas de outro problema, por exemplo, como uma alteração dos hormônios da tireoide. Você tem, por exemplo, um problema de cortisol. O cortisol está sendo produzido em excesso. Então, tem que tomar outros cuidados antes de simplesmente comprar melatonina e achar que vai resolver o problema. Uhum. Então, com isso, a senhora também, eu acredito que esteja querendo dizer que não adianta tomar melatonina e ficar no claro, e ficar com tela de computador ligada, ou seja, esses hábitos que normalmente a senhora já está ensinando que devem ser evitados. A melatonina Exato. não vai segurar essa onda de hábitos errados, né? Exato. E qualquer medicação que você use sem higiene do sono, você está mascarando o problema, em relação à insônia especificamente. Então, o melhor... Isso são os médicos, especialmente os médicos que fizeram especialização de sono, todos eles falam a mesma coisa. A primeira indicação para insônia, além, é óbvio de eu ter excluído outras causas, né, como eu disse, um problema da tireoide, é higiene do sono. É a primeira indicação. Depois que a medicação é o segundo item. O problema é que as pessoas tendem a inverter. E a melatonina está indo nessa linha também. Quer dizer, a melatonina é útil? Ela é boa? Com certeza. Mas eu tenho que aliar isso a hábitos que são saudáveis. Uhum. E o escuro completo ajuda muito, né, doutora Luciane? Muito, 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 muito. Uma técnica de relaxamento antes de dormir, se a pessoa tem dificuldade para adormecer, ela fazer técnica de relaxamento, tanto de respiração, quanto uma leitura de um livro que seja, assim, não seja um suspense, né, que você queira saber quem matou, mas que seja um livro que seja um pouco mais, para te trazer mais conforto, a Bíblia, que seja o que quer que a pessoa leia e traga naquele momento um descanso. Eu sempre recomendo também em relação à televisão. A televisão, ela pode ser amigo ou inimigo do seu sono. Mais do que a tela, a escolha do que você vai assistir influencia muito. Então, se eu assistir um filme de guerra à meia-noite, possivelmente meu sono vai demorar a vir. Né? Agora, se eu assistir, né, de repente, uma orquestra, possivelmente meu sono vai vir mais, uma música mais instrumental, mais calma, possivelmente meu sono vai chegar mais cedo. E ler na cama, com uma luzinha ali de um abajur, tudo bem? Ou não ler no quarto, ler na sala? O que a senhora orienta? De forma rígida, a orientação rígida seria ler em outro local que não fosse na cama. Mas eu conheço vários casos de pessoas que dormem lendo. Então, nesse caso, eu recomendo ler na cama. Por isso que cada caso é um caso. Se a pessoa tiver uma insônia, a leitura vai auxiliar. Mas se ela adormece, né, por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu tenho problema para dormir, eu tenho insônia. E você vai conversar, a pessoa é apneica. Ela não tem insônia, ela tem apneia. E o apneico tende a adormecer muito facilmente. Então, nesse caso, tem que ser identificado primeiro. Mas, se puder ler no sofá, bater no sono, o segredo é sentir o sono, vá para a cama imediatamente. Então, o sono não se adia. Se eu estou sonolenta, o melhor horário é aquele momento. Por quê? Se eu estou sonolenta, eu falo, não, mais 15 minutos, eu vou ver mais 15 minutos de TV, eu vou ler mais 15 minutos desse livro. Você pode estar espantando o seu sono. Mais um capítulo do seriado, né, doutora Luciane? Isso, exatamente. Mais um capítulo, não. Deixa para amanhã, você assiste depois. Tá, ok. Olha, aproveitando, uma pessoa perguntou o que a senhora pensa dos chás para dormir? Eles ajudam? Deve-se tomar esses chás para dormir? O chá, assim, tem alguns chás que não tem tanta comprovação científica, mas, assim, de certa forma, eles têm, não são estimulantes, né? Então, o chá de erva doce é um exemplo, não é um chá estimulante. Ele, possivelmente, se você tomar uma bebida morna, ela vai auxiliar.
Então, camomila, o próprio passiflora, né, extraído da folha da camomila. Então, existe sim, né, tem alguns indicativos que pode auxiliar. Mas se a pessoa tiver uma insônia mesmo, por uma outra causa, isso não vai resolver. Mas não vai atrapalhar também essa questão. Se a insônia por, né, outro problema, um estresse que ela não trata, uma ansiedade que ela não trata, só o chazinho não ajuda. Mas o chazinho é mais um recurso que eu posso utilizar para auxiliar. Ok. Com relação aos adolescentes, você comentou dessa importância deles serem conscientizados de que não podem economizar no sono. Mas também tem uma situação de que os adolescentes eles têm que acordar. Olha, a doutora Luciane, estão elogiando a entrevista, mandando corações, batendo palmas. Que bom, pena que eu não tô vendo. Mas tá ótimo aqui, o pessoal tá adorando todo essa orientação super importante que você está passando pra gente. Que bom. Mas os adolescentes, eles têm que cumprir horários, né, doutora Luciane? Acordar muito cedo para ir para a escola. Às vezes eles trabalham e estudam à noite. Enfim, existe também, alguns adolescentes, eles têm pouco tempo para dormir. E até essa pessoa que fez a pergunta disse, como a senhora colocou também, que a privação do sono, ela prejudica essa fase do desenvolvimento importante dos adolescentes, né? Isso, mas como fica essa questão deles terem que acordar muito cedo, estudar muito para entrar na universidade, o cursinho exige muito, e aí? Isso é um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, eu fui adolescente, eu também fiz cursinho, também tive que estudar muito para entrar na universidade, e eu me lembro bem que eu dormia cedo. Especialmente no período de mais intensidade, eu tinha muito sono. Então, eu estudava e eu pegava aquele sono profundo. E eu percebo assim, é justamente o período que eles deveriam aproveitar mais. Não somente porque estudar sem dormir não aprende. Então, há de se falar isso com bastante frequência. O sono consolida a informação, o sono melhora a aprendizagem. Então, se o sono melhora a aprendizagem, automaticamente eu tenho que dormir. E já foi demonstrado com protocolos de privação de sono, tanto a privação antes da exposição ao conteúdo, quanto após interfere na aprendizagem. Então, por exemplo, eu vou estudar matemática. Se eu ficar ali 2, 3 horas estudando, se eu dormir um sono de qualidade depois disso, possivelmente aquele conteúdo vai ser guardado, vai ser armazenado em áreas do cérebro que podem ser acionadas quando for necessário. Por outro lado, se eu vou fazer uma prova amanhã e eu passar a noite privada de sono, possivelmente na hora que eu estiver fazendo a prova, eu vou ter dificuldade de acionar essa informação que está contida nessas áreas onde o cérebro armazenou aquela informação. Então, tem que pensar nisso. Não adianta eu sacrificar o sono se eu sei que o sono me ajuda. Ao mesmo tempo, hoje em dia, o que acaba adiando e muito a duração do sono, eu até disse isso recentemente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. A maioria das pessoas, elas têm horário para acordar, mas elas não têm horário para dormir. Então, a maioria das pessoas, elas têm, 6 horas da manhã eu tenho que levantar. Mas, ao mesmo tempo, meia-noite eu posso dormir, por exemplo, a pessoa quer dormir 11 horas. Não, vou dormir 11 horas não, vou dormir meia-noite. Então, aí no outro dia, eu vou dormir às 10, eu vou dormir às 9. E aí fica essa oscilação justamente do horário de dormir. Então, a recomendação tem horário para dormir, porque todo adolescente tem horário para acordar e normalmente é de segunda a sexta, porque a escola exige, infelizmente, essa conscientização ainda é muito pequena, que os adolescentes deveriam estudar mais tarde. Tem um pesquisador, o professor Mena Barreto, da USP, que ele fala muito sobre isso, mas não tem nenhuma perspectiva de mudança. Então, se a escola não tem essa consciência de que ela deveria começar lá mais tarde, eu teria que trabalhar com eles para que eles possam dormir mais cedo.
Como é que eu faço um adolescente dormir mais cedo? Tirando o que atrapalha o sono dele. Né? Até eu falei essa frase, né? Eles falaram, mas como tirar? E eu falei, bem, quem manda no seu filho? Você ou ele manda em você? Então alguém tem que ser autoridade nessa casa, né? E a autoridade é você. Então eu sempre peço que estimule, que desacelere. Então uma forma de você fazer a pessoa dormir mais cedo, ela desacelerar mais cedo. Então se você quer que ele durma às 9 horas da noite, comece a desacelerar às 6 horas da tarde. Você não vai deixar teu filho chegar da escola às 6 horas, pegar o videogame e ficar jogando lá um joguinho que deixa ele super excitado. Então, infelizmente, tem que negociar. Ah, não, videogame no sábado, videogame no domingo. Então, é um desafio? Eu sei que é, né? Mas, infelizmente, se os pais não se conscientizarem agora, a gente vai ter uma estatística muito pior aí no futuro, porque essa geração da internet ainda está em torno de 30, 35 anos de idade. Né? Quem começou a usar a internet tem o quê? De 5 a 10 anos, a gente só vai colher esse fruto mais para frente. Por isso que não tem como. Né? A única forma é você fazê-lo dormir mais cedo. É difícil? Bem, Mas eu penso que da mesma forma que você está colocando, como o sono é tão importante quanto uma boa alimentação, e as crianças e os jovens são ensinados e orientados a ter uma alimentação saudável, na medida em que eles forem conscientizados de que o sono também faz parte de uma promoção de saúde essencial para eles, eles vão dar o devido valor a essa troca, por exemplo, de um videogame por mais horas de sono. Acho que é tudo uma questão, então, de orientação certa. É isso? Exato. Inclusive, os estudos que avaliaram perceberam que os adolescentes com maior nível de agressividade, com mais comportamento de risco, eram justamente os que dormiam pior. Então, os trabalhos indicam exatamente essa linha, né? Os adolescentes mais problemáticos, muitas vezes, têm uma qualidade de sono pior. E não necessariamente porque não tem tempo para dormir. É simplesmente falta de disciplina. Uhum. E eu fico pensando, se o adolescente não tem tempo para dormir, imagina o adulto. Sim. Nós estamos pelas perguntas que nós recebemos, a gente pode ver que a gente está com uma população muito adoecida em relação a essa qualidade do sono. Exato. Infelizmente, as pessoas, como eu disse no início, o sono é o último item de necessidade, é quase como um item de luxo. Ele virou algo que, não, eu posso deixar para depois, né? Essa frase eu gostaria que as pessoas levassem para si, né? Não existe uma conta, né? Onde eu vou depositando e eu vou sacar. Não. O sono tem que ser aqui agora. O sono de hoje é o de hoje, o sono de amanhã é o de amanhã, e assim por diante. Uhum. Não tem a lei da compensação aqui, né? Durmo 3 horas hoje e 12 amanhã. Exatamente. Eu posso até fazer isso, eu posso até me sentir melhor depois das 12 horas, mas os trabalhos mostram que o desempenho não necessariamente é equivalente ao bem-estar. Então, eu posso acordar bem porque eu dormi 12 horas após uma privação de 3 horas. Mas se eu for analisar a parte cognitiva, o desempenho não é equivalente àquela sensação de bem-estar. Uhum. Doutora Luciane, eu recebi várias perguntas, muitas bem parecidas, sobre dormir não consegue dormir muito mais e levanta toda cansada, ou dorme 4, 5 horas e depois não consegue voltar a dormir, dorme no máximo 6 horas por dia, aí tenta relaxar para dormir mais cedo, mas não consegue, ou vai dormir a 1 hora da manhã, não, vai dormir cedo, mas acorda 1 hora da manhã, depois fica sem sono até as 4 da manhã, e aí volta a dormir de novo, ou dorme 4 horas por noite, depois fica com o sono picado. Então, como que fica essa situação de dormir pouco, acordar cansada, ou dormir picado, ou acorda 1 da manhã, depois só vai dormir às 4? Acredito aqui que seja numa população adulta, né? Uhum. Existem de forma diferente, né? Então, existem pessoas que têm dificuldade para adormecer, que é chamada de sono inicial. E tem a insônia, onde a pessoa tem um despertar precoce.
que é a pessoa que vai dormir, acorda 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. E tem insônia de manutenção, que seria de manter um sono constante, sem essa fragmentação. De forma geral, o estudo epidemiológico mostra que a dificuldade de adormecer está bastante associado com a ansiedade. O despertar precoce está muito associado com o sintoma depressivo. Insônia de fragmentação, ou despertar várias vezes, muitas vezes não é insônia, às vezes é uma apneia. Então, o indivíduo ele começa a aprofundar o sono, aí ele tem uma parada respiratória e ele desperta. Então, por isso que, especialmente o sono fragmentado, tem que ser avaliado para saber se não é uma apneia. Agora, primeiro ponto que eu falo, você tem que descobrir qual é o melhor horário para você dormir. Então, por exemplo, tem gente que é mais matutino. Então, essa pessoa ela vai dormir mais cedo e ela vai acordar mais cedo. Mas eu vou dormir às 9 e acordo às 4 horas da manhã. Então, vamos somar aqui? 9, 10, 11, 12, mais 4. São 7 horas de sono. Talvez eu, por exemplo, preciso de 7, 8 horas de sono por noite. Eu não preciso mais do que isso. Eu não preciso dormir 9 horas. Da mesma forma que eu não posso dormir só 5 horas. Então, eu preciso saber se eu sou um matutino, por exemplo. Se for um matutino, dormir às 9, automaticamente você vai acordar às 4. E aí, o meu conselho é levante e use aquelas 2 horas antes de você trabalhar de forma produtiva. Não fique estressado. Levante, vai fazer alguma coisa, vai ler algum livro, vai meditar, vai estudar. Use aquele tempo para que não crie essa ansiedade, né? Que um dos maiores problemas da insônia é criar justamente esse medo de não dormir. Por outro lado, a pessoa, ela se sente cansada, né? Como ela dorme, mas se sente cansado. Como eu disse, tem que ser avaliado para saber se não é uma apneia, se a pessoa não está tendo parada respiratória, e aí ela teria que fazer uma polissonografia para saber, e aí, se for, né, existe um tratamento. Qual que é outra questão também? Tem o sono picado, né? Ela dorme. O sono. Isso, que é o picado, que é justamente para ver se existe apneia. O despertar precoce, eu recomendaria, se a pessoa acorda muito cedo e ela não se sente cansada, tente dormir mais cedo. Se não é possível dormir mais cedo, talvez avaliar se está tendo algum outro sintoma de depressão, fazer uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, porque de repente é uma depressão que está se instalando, e muitas vezes a insônia ela vem antes, né? Essa insônia se manifesta e futuramente desenvolve uma depressão. Uma pessoa colocou que ela dorme no máximo 6 horas, mas pelo jeito ela precisa de mais tempo de sono. E aí ela diz que ela vai dormir mais cedo, mas acorda 1 hora da manhã, e aí fica acordada até às 4, e aí é que volta a dormir. Então ela fica com esse intervalo da 1 da manhã às 4 sem conseguir dormir. Teria que, por exemplo, o que ela pode tentar também, como eu disse, não conseguir dormir. Se você acordou, se dentro de 10, 15 minutos você não conseguir dormir, saia da cama. Então, primeira regra, não fique na cama. Mude de ambiente. Um outro ponto também que é importante falar, às vezes a temperatura, por exemplo, uma pessoa que acorda às 4, 5 horas da manhã, e às vezes a temperatura do quarto aumenta. Então, se você puder manter a temperatura do seu quarto mais refrigerada, mais fresca possível, mantendo o mais escuro possível, isso vai ajudar no teu sono. Se ela acorda exatamente 1 hora da manhã, será que tem algum barulho? Será que tem alguma coisa que acontece externamente que afeta o sono dela? Então, teria que, de repente, ter alguma... Eu já tive... Eu morei em São Paulo e eu me lembro que uma vizinha, ela chegava exatamente no mesmo horário todos os dias. Só que eu dormia tarde, porque eu também trabalhava tarde, mas eu ficava imaginando quem não dormia tarde, né? Então, mais ou menos 11h30 da noite, ela chegava de salto alto e ela saía batendo de ponta a ponta e fazia muito barulho. Aí eu pensava, gente, imagina se eu estivesse dormindo, né? Então, assim, verificar é uma coisa boba, mas às vezes é algum barulho externo que está despertando e ela não está sabendo. Outro ponto também que é importante, tem gente que levanta muito para ir ao banheiro. Se não tiver nenhum problema de bexiga, se não tiver nenhum problema renal, a minha sugestão é
que treine a sua bexiga para não funcionar tanto. Então, o que significa isso? Se eu acordo de madrugada e eu estou com vontade de ir ao banheiro, será que eu consigo segurar? Então, por exemplo, se você segurar, possivelmente você vai voltar a dormir. Aí você fala, não consigo segurar. Tá, então avalie quanto de ingestão de água você está tomando 1 hora antes de você dormir. Então, diminua a ingestão de água nessa 1 hora antes e tente estender ao máximo ir ao banheiro. Porque ir ao banheiro também cria hábito. Então, tem gente que acorda exatamente às 2 horas da manhã para ir ao banheiro. Depois ela acorda às 4 horas para ir ao banheiro. E isso o cérebro desperta. Então, uma forma é você, durante o dia, olha, eu estou com vontade de ir ao banheiro, não, vou esperar mais 15 minutos, não vou agora. Aí, estou com vontade de ir ao banheiro, vou esperar mais meia hora. Você, sem perceber, você está contraindo o esfíncter e você está fazendo com que a sua bexiga aguente um pouco mais. É claro, lembrando, se você não tiver algum problema. Tá? Mas essa é uma dica simples, mas eu vou dizer, funciona. Eu já falei, já conversei com outras pessoas. Ir ao banheiro é uma das queixas mais frequentes de quem tem sono fragmentado. Sim, é verdade. Boa dica, ótima. Espero que o pessoal aí anote. Já teve gente aqui dando um ok para essa informação sua. E entrou uma pergunta aqui que eu também acho interessante para o pessoal saber. Esse cochilinho de 3 horas, 2 horas, 3 horas durante o dia, ele é recomendável ou não? Atrapalha o sono à noite? Esse cochilo para adulto? Se for para adulto... para adulto. Não, jamais. 2, 3 horas é completamente contraindicado. O cochilo, ele é recomendado para em torno de 20 a 30 minutos no máximo. Se a pessoa tem o hábito de dormir depois do almoço, por exemplo, não fique muito tempo na cama, porque ele vai afetar o seu sono noturno. A não ser, é claro, aí eu vou dizer, tem casos de pessoas que é trabalhador de turno, que trabalha à noite, às vezes tem que dormir durante o dia, são situações diferentes. Mas se é simplesmente cochilar 2, 3 horas, não. Eu durmo 7 horas durante a noite, eu preciso dormir 2, 3 horas durante o dia. Bem, então investigue a sua tireoide, investigue se você não tem hipersonia. Existem algumas condições que fazem com que a pessoa durma demais. Isso também é um distúrbio, né, um transtorno de sono, que tem que ser avaliado para que isso seja tratado. E aí, doutora Luciane, é interessante, então, realmente ir ao médico e fazer uma avaliação direitinho, né? De todo esse funcionamento. E uma informação aqui para as pessoas, muitas têm dúvidas de qual especialidade procurar médica para avaliar esses problemas relacionados ao sono. Qual especialidade? Existem especialistas de sono em várias áreas. Então, é muito comum você encontrar otorrinos, que tem especialização em sono. Tem neurologista, que é o mais frequente, também especialista em sono. Eu já conheci casos mais recentes, engraçado dizer isso, mas psiquiatras. Então, alguns psiquiatras estão percebendo que eles precisam de uma formação melhor, porque boa parte dos médicos, hoje em dia, a pessoa chega lá e ele simplesmente dá uma receita e não fala nem de higiene de sono, não fala nada. Mas, de forma geral, ou neurologista, ou otorrino, ou psiquiatra, são os mais frequentes. Se a queixa for respiratória, se a pessoa tem uma parada respiratória, se o esposo ou a esposa já comentou que ele ronca muito, que ele engasga durante a noite, vai no otorrino. Se for insônia, o psiquiatra, o neurologista. Mas, assim, eu sempre recomendo, procure um especialista de sono, porque, infelizmente, a realidade da maioria dos médicos é um desconhecimento imenso de fato, né, daquilo que interfere, do que você pode fazer para melhorar. No máximo, eles são bastante superficiais. Ótimo, muito bom. Doutora Luciane, nós temos aqui 7 minutinhos para nossa 1 hora aqui no Instagram. Porque o Instagram, na hora que ele resolve cortar a gente, ele não dá nem boa noite. Ele desliga. Desliga todo mundo. Então, esses 7 minutinhos restantes, você gostaria de passar, de completar com algum estudo que você tem feito, algo que você julga interessante as pessoas saberem? Eu gostaria de deixar agora nessas suas mãos aí valiosas de conhecimento para a gente. Então, como eu disse, o meu intuito e, de certa forma, tem sido meu objetivo é trabalhar um pouco nessa área de educação.
Então, eu fiz um estudo, né, o último estudo que eu fiz em Alagoas, a gente trabalhou muito com adulto jovem e eu avaliei tanto rapazes quanto moças, estudantes, né, ou graduados, ou pós-graduados da universidade, e a gente observou exatamente essa irregularidade do sono, que é algo tão trivial, né, onde as pessoas acham que elas podem dormir hoje às 10, amanhã às 11, depois de amanhã meia-noite, e elas não têm horário muito certo. Então, eu observei muito isso, que eu avaliei mais de 150 pessoas, e a maioria, e eu acho que isso é interessante contar, que a maioria, assim, mais de 85% das pessoas não sabia exatamente quanto de sono que elas tinham. Então, quando eu perguntava, olha, quantas horas de sono você teve no último mês ou na última semana, a duração do sono delas era sempre maior do que de fato era. Então, quando eu utilizei o aptígrafo e elas ficaram lá por 10 dias com aquele aptígrafo, eu mostrei para elas que elas dormiam menos do que elas diziam que dormiam. E muitas ficaram surpresas, né? Porque elas não imaginavam que elas dormiam em torno de 40 minutos, a média, mas em torno de 40 minutos daquelas 150 pessoas, do que elas imaginavam que dormiam. Então, quando eu começo a conversar com alguém, eu falo exatamente isso. Por que você não avalia o teu sono durante uma semana, durante 15 dias? Anote no caderninho que horário que você foi dormir, que horário que você acordou, quantos despertares você teve. Comece a investigar como é que está sendo o seu sono, a sua rotina, e faça um gráficozinho para que você possa compreender como é que você anda se comportando.